Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma honra muito grande receber você aqui. Nós estamos juntos aqui no nosso canal para transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso terceiro trimestre, que está encerrando hoje, está falando sobre a história de Israel. O nosso terceiro trimestre está trazendo o tema, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nosso comentarista do trimestre é o pastor Clayton Ivan Pomering, que durante esses 3 meses trouxe belíssimas lições sobre a divisão do reino, sobre os reis ali em Israel, sobre os reis ali em Judá, sobre profetas. Também nós trabalhamos bastante sobre Salomão, o último rei do reino dividido, ou melhor, o último rei do reino unificado e que posteriormente fora dividido, tornando-se a nação de Israel ao norte e a nação de Judá ao sul. Nós trabalhamos 12 preciosas lições e hoje nós chegamos à 13ª lição, nós chegamos à lição número 13, ao último trabalho do trimestre, nós estamos iniciando hoje. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que já é inscrito no canal, muito obrigado a você que já participa da nossa comunidade, você que está chegando agora, fica o convite, fique conosco, esteja no nosso canal, inscreva-se, coloque ali o sininho ativado com todas as notificações para que você possa receber toda semana a notificação quando o novo vídeo for para o ar. Toda quarta-feira às 8 da noite você é convidado para participar da estreia do vídeo da semana. Toda quarta-feira, 8 da noite, tem estreia do vídeo da semana aqui no nosso canal. Você é convidado para participar desta estreia, para já estar nos primeiros instantes do vídeo postado, acompanhar o nosso trabalho. Vamos juntos? Vamos então a mais uma lição. Vamos encerrar o nosso trimestre com chave de ouro. A nossa 13ª lição, a lição número 13, o cativeiro de Judá. Nós já falamos sobre a queda de Israel, nós já falamos sobre a derrocada espiritual de Israel, depois nós começamos a analisar mais profundamente o reino de Judá e hoje, infelizmente, nós vamos falar sobre a queda de Judá. Nós vamos falar sobre o fim do reino do sul. Nós, muito tristes ficamos quando sabemos que o povo muito aprendeu com os profetas, muitas profecias recebeu, falando que deveria o povo tornar-se ao seu Deus, que deveria o povo voltar-se para o seu Deus, que deveria o povo abandonar o pecado, que deveria o povo abandonar a idolatria, que deveria o povo abandonar a adoração a deuses falsos. E o povo, infelizmente, não fez isso. Nós tivemos alguns lampejos ali em Judá, nós tivemos alguns raios de esperança ali em Judá, com os reinados de Josafá, com os reinados de Ezequias, também com o reinado do rei Josias. Mas, infelizmente, os demais reis fizeram o que era mal perante o Senhor, até que Deus vaticinou, até que Deus deixou claro, deixou patente que iria destruir Judá, assim como havia destruído Israel. E nós vamos trabalhar hoje com os últimos reis de Judá e falar um pouquinho da queda deste grande reino. A lição 13 nos traz o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária e a leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 24, versículos 18 ao 20 e ainda capítulo 25, versículos 1 ao 10. Nós tivemos ali no Reino do Sul o último profeta, Jeremias. Jeremias foi chamado ainda no ventre da sua mãe para uma imperiosa missão: proclamar a verdade e fazer o povo desviar-se do pecado. Ele foi um profeta combativo, que não tinha receio de dizer a verdade.
e estava sempre atento à voz do Senhor. A maioria dos reis negligenciava a palavra de Jeremias, mas ele mesmo assim continuava falando, continuava pregando, continuava proclamando, continuava revelando as verdades de Deus, custasse o que custasse. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5 diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que se formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Jeremias compreendia que sua tarefa seria árdua. Ele não se sentia suficientemente capacitado para exercê-la. Seria difícil cumprir o seu ofício. Mas Deus havia escolhido Jeremias. E todos os argumentos de Jeremias foram um a um derrubados por Deus, que tinha naquele homem o novo arauto da programação da verdade. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículos 6 e 7. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque todas a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Ora, Jeremias iria combater verbalmente com gente muito poderosa. Sua mensagem seria de conforto? Não, seria de confronto. Sua mensagem seria doce? Infelizmente, sua mensagem soaria amarga aos ouvidos de muitas pessoas. Ele deveria colocar tudo em seu devido lugar. Não haveria espaço para negociações. Jeremias teria sua vida colocada em perigo, colocaria seu pescoço a prêmio. Nem todos, ou a grande maioria, não estava disposta a ouvir a verdade. A verdade confronta o pecado. A verdade confronta o erro. Deus iria fazer um ajuste de contas com o seu povo. Escolhera Jeremias para esse fim. Sua mensagem seria forte, mas o profeta era o homem que tinha um grande amor, era alguém que nutria pelo povo um profundo respeito, mas precisaria falar o que lhe fosse dado por Deus. O profeta não deveria temer, mas seguir adiante seu propósito de anunciar a verdade. Jeremias capítulo 1 e versículo 8. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias seria o porta-voz responsável por anunciar a santa palavra que lhe seria informada. Sua boca recebia a palavra do Senhor e a emitia ao povo. Um privilégio concedido pelo Altíssimo para aquele que seria um dos profetas mais exponenciais do Antigo Testamento. A tradição judaica aponta Jeremias como o autor do livro dos reis. Primeiro e segundo reis, segundo a tradição judaica, que lá na Bíblia hebraica é um único livro, foi escrito por Jeremias. E hoje nós estamos encerrando aqui o trabalho sobre reis. Hoje nós estamos encerrando aqui o trabalho sobre o livro dos reis. E Jeremias, segundo a tradição judaica, teria sido o seu autor. Muitos apontam que ele teria terminado uma compilação iniciada pelo profeta Isaías. Ambos, Jeremias e Isaías, exerceram seus ministérios proféticos ali em Judá. A primeira visão de Jeremias foi uma vara de amendoeira. A primeira visão que ele teve já foi emblemática. Deus estava dizendo ao seu servo que ele zelava pela sua palavra. Uma sentença muito importante para ser guardada pelo profeta, que deveria propor ao povo um acerto de contas com o seu Deus. Ele, Jeová, exigia isso. Jeremias 1, versículos 11 e 12. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse meu Senhor: Viste bem, porque eu zelo sobre a minha palavra para cumpri-la. E Jeremias foi o último profeta, o último arauto ali do reino de Judá. Nós chegamos ao nosso primeiro tópico, o declínio espiritual de Judá. Primeiro subtópico, as advertências dos profetas. Segundo subtópico, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Terceiro, motivos que levaram Judá ao cativeiro. Nosso primeiro subtópico, nós, através aqui de Jeremias, disso que nós falamos para você, já estamos eliminando. Sobre o cativeiro, nós vamos falar no terceiro tópico,
para seguirmos a cronologia da história, ok? Nós trabalhamos na última lição com o rei Josias e nós vimos que o rei Josias ele foi morto em batalha. Ele tentou impedir a passagem de Faraó Neco e em uma batalha ali contra o exército do Egito ele acabou morrendo. E agora o seu filho Jeocás vai reinar em seu lugar. E o período do reinado de Jeocás é muito curto. Ele reina apenas 3 meses. Faraó Neco, ele vai a Jerusalém e invade a cidade. O rei Jeocás é preso e levado para o Egito. Em seu lugar, no trono de Judá, Neco coloca para reinar o irmão de Jeocás, chamado Eliaquim. O novo rei de Judá, Eliaquim, tem o seu nome mudado por ordem de Neco para Jeoaquim. Olha só a degradação. Olha só o fundo do poço. Judá agora tem um rei que é levado preso, que é destronado, levado preso. No seu lugar fica um outro rei colocado por um rei estrangeiro. E esse mesmo rei estrangeiro muda o nome do rei de Judá. Olha a pobreza espiritual, a pobreza moral, a pobreza política. Olha só a decadência de Judá. Joaquim, ele era filho de Josias, e o reinado de Joaquim, ele começa pagando um alto tributo para Faraó. No 3º ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor veio a Jerusalém. O primeiro cerco de um total de 3 que levariam Judá à derrota total. Nabucodonosor ainda não era o rei da Babilônia, ele era filho do rei da Babilônia. Ele havia vencido o Egito na famosa Batalha de Cárquemes e marchou contra Judá para sitiar a cidade. A Batalha de Cárquemes foi travada em cerca de 605 a.C., entre os exércitos do Egito, aliados aos remanescentes do exército do antigo Império Assírio, e o exército da Babilônia, aliado aos medos, persas e citas. Pois bem, a Babilônia venceu a Batalha de Cárquemes e agora Nabucodonosor chegava às portas de Jerusalém. O jovem Daniel, que era um nobre da corte real, foi testemunha dessa primeira invadida, dessa primeira investida, dessa primeira invasão de Nabucodonosor contra Jerusalém. Está lá em Daniel, capítulo 1, versículos 1 ao 2, se você quiser olhar, se você quiser conferir na sua Bíblia Sagrada. O próprio Daniel foi levado para a Babilônia, fazendo parte de um seleto grupo de nobres que seria encaminhada para a corte babilônica. Está lá em Daniel, capítulo 1, versículos 3 e 4. Babilônia leva um seleto grupo de nobres para que não ficassem ali como escravos na Babilônia, mas ficassem como convidados da corte. Eles ficariam ali para ajudar a governar. Eles ficariam ali para ajudarem a governar o novo império que estava nascendo e precisava de mão de obra qualificada para gerenciar este império. Seriam gestores, jovens trazidos das mais diversas cortes mundo afora, onde Babilônia estava conquistando os países, e trazia os seus nobres, os nobres dos países derrotados, para a corte babilônica, e ali eles fossem treinados, eles fossem qualificados para gerir o novo reino, a nova potência que estava nascendo. Joaquim faz um pacto com os babilônicos, porém ele não cumpre esse pacto, e como castigo, novamente, eles voltam a Jerusalém, levam o rei preso e ainda mais 3.000 pessoas são levadas para a Babilônia. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 6 e 7, você lê isso. O rei Joaquim, ele vai morrer no exílio babilônico. No seu lugar entra Joaquim. Ele era neto de Josias e filho de Joaquim. Ele começou a reinar tão logo seu pai foi levado para o cativeiro. Joaquim ocupou o trono por apenas 3 meses.
Porém, o rei da Babilônia não aceita o seu reinado e o depõe. Quer dizer, agora Judá estava entregue realmente. Agora Judá não se governava mais. Agora o reino de Judá não tinha mais autonomia, não tinha mais autossuficiência política. Agora Judá estava sendo governado pela Babilônia. Simplesmente o rei é deposto e de novo mais um rei é levado cativo para a Babilônia. E lá na prisão, lá Joaquim veio a morrer. Junto com o rei foram levados mais 10.000 pessoas, além de carpinteiros e ferreiros para a Babilônia. Os carpinteiros e ferreiros eram aqueles que faziam as armas de guerra. E agora, sem essa mão de obra qualificada, o exército sofria uma baixa terrível. O exército de Judá agora ficava vulnerável, porque não tinha mais quem confeccionasse suas armas. Quer dizer, realmente estava iniciando o processo de degradação do reino de Judá. Chegamos ao nosso segundo tópico, a obstinação de Zedequias e sua queda. Apenas 2 subtópicos. Primeiro, a teimosia de Zedequias. Segundo, surdos aos avisos dos profetas. Chegamos então ao rei Zedequias. No lugar de Joaquim, Nabucodonosor coloca Matanias, tio do rei, para governar em seu lugar. O rei Nabucodonosor muda o nome de Matanias para Zedequias. Matanias significa dádiva do Senhor, enquanto que Zedequias significa Javé é a minha justiça. O que está acontecendo aqui? Deus estava mostrando a sua justiça contra Judá. Pois o rei não reinava por dádiva ou por graça. O rei estava reinando sob a justiça e o castigo divino que já estavam se abatendo contra o reino. Zedequias tinha 21 anos de idade quando iniciou seu reinado. Ele reinou por 11 anos ali em Judá. E foi um péssimo rei. E esse péssimo rei, ele vai consultar o profeta Jeremias, para que Jeremias consultasse ao Senhor, pois queria livrar-se da Babilônia. Ele queria saber por que eles estavam sendo tão castigados pelo Império Medo-Persa. Porém, o rei Zedequias, por influência dos príncipes, por influência dos nobres da corte, persegue Jeremias, que inclusive é preso em um calabouço. Zedequias mostra-se assim um rei fraco, um rei manipulado, um rei indeciso, um rei que consultava a Deus e ouvia os seus nobres. Um rei que deixou de ouvir os conselhos de Jeremias e dava ouvidos aos falsos profetas que falava o que Deus não ordenara. Um rei que pede para Jeremias consultar a Deus, mas não dá nenhuma demonstração, absolutamente nenhuma demonstração de arrependimento. Um rei que estava sendo realmente manipulado pelos seus próximos ali na corte. E Zedequias, ele se rebela contra a Babilônia. O rei se rebela contra o Império Babilônico. Mais uma de suas tantas insanidades. Por quê? Porque Deus estava impondo aquele castigo a Judá. Se Babilônia estava com mão de ferro sobre Judá, é porque a própria mão de Deus estava ali pesando sobre o seu povo. E a punição por essa revolta, por essa rebelião, vem em forma de ataque, um último e derradeiro ataque. Agora Judá seria devastada de vez. Seria o fim do Reino do Sul, que cairia após um longo cerco de 2 anos contra Judá. Foram 2 anos muito tristes, calamitosos, de miséria, falta de comida, falta de água, pobreza extrema. Por 2 anos, Babilônia, o exército medo-persa, esteve ali à frente da cidade, às portas de Jerusalém. Ninguém entrava, ninguém saía. Não entrava comida, não entrava água, a pobreza era imensa,
a pobreza era triste, o povo estava morrendo à míngua, o povo estava morrendo de doença, o povo estava morrendo de peste, o povo estava sendo sacrificado. Mas por quê? Porque este mesmo povo, muitas e muitas e muitas vezes, teve a oportunidade de voltar-se para o seu Deus, de converter-se, de retroagir, e não o fez. O povo que teve um processo de volta à sua religiosidade, de volta à adoração genuína ao seu Deus, através das reformas de Ezequias, através das reformas de Josias, também através do bom reinado de Josafá, não voltou para o seu Deus. Deu as costas ao seu Deus, e agora o seu Deus estava castigando aquele povo. Agora chegou o juízo contra Judá. E Zedequias novamente consulta o profeta Jeremias. Em meio à tempestade, Zedequias pede que Jeremias ore por ele. O profeta responde que ele, Zedequias, não seria morto, porém não veria a Babilônia. Mas agora nós temos aqui uma contradição, porque o profeta Ezequiel, que também era homem de Deus, havia dito que Zedequias iria para a Babilônia. Como assim? Ezequiel disse que Zedequias iria para a Babilônia e Jeremias disse agora para o rei que ele não veria a Babilônia. Como conciliar as mensagens dos dois profetas? Nós veremos aqui que não houve qualquer contradição entre os dois profetas de Deus. Enfim, o cerco é rompido. Enfim, os babilônios entram em Jerusalém. E, no momento que eles entram em Jerusalém, Jeremias está mais uma vez preso. Olha só o relacionamento de Zedequias com Jeremias. Por vezes consulta o profeta, depois menospreza, despreza o profeta, manda prender o profeta, manda que o profeta seja castigado. Este era o rei fraco, este era o rei impotente, este era o rei manipulado, este era o rei de fantoche que estava ali em Judá. Zedequias, no momento que o cerco é rompido, empreende uma fuga, mas ele é interceptado pelo exército inimigo. E olha só o que eles fazem com o rei. Eles matam os filhos de Zedequias na sua frente e furam os olhos de Zedequias e eles levaram ele lá para a Babilônia. Ou seja, ele foi para a Babilônia, como disse Ezequiel, o profeta de Deus, e ele foi para a Babilônia cego. Ele não viu Babilônia. Então, as duas profecias, tanto de Ezequiel quanto de Jeremias, se cumprem. As duas profecias, elas se entrelaçam. Jerusalém é invadida e o templo é destruído. Enquanto isso, lá estava Jeremias preso. Por ordem do rei Nabucodonosor, o comandante do exército medo-persa chega até Jeremias e permite que ele escolha. Poderia ficar em Jerusalém, já arrasada, ou ir para a Babilônia. Ele, Jeremias, estava livre para escolher seu destino. Caso fosse para a Babilônia, não iria como prisioneiro. Caso fosse para a Babilônia, iria como um convidado do rei da Babilônia. Ele não seria escravo lá na Babilônia. Ele não seria alguém que estava sendo lá na Babilônia preso, lá na Babilônia escravo, lá na Babilônia exposto a um trabalho forçado. Não, ele seria um convidado do Império Babilônico para estar lá na Babilônia, caso assim decidisse. Ou, se decidisse ficar ali, naquela terra arrasada, poderia ficar também. E é isso que Jeremias decide. É isso que Jeremias faz. Fica ali em Jerusalém devastada. Fica ali em Jerusalém em meio aos miseráveis. Por quê? Porque agora ficaram somente os miseráveis.
aqueles que não conseguiriam vencer o trajeto até a Babilônia, aqueles que não venceriam o cansaço da viagem, e eles ficariam ali para trabalhar com aquela terra. Só os mais miseráveis ficaram ali. E é nomeado um governador, não mais rei, mas apenas um governador, chamado Gedalia, para ficar ali. E ali Jeremias escreve o famoso livro das Lamentações de Jeremias. Porém, a casa de Davi é preservada. Foi-se o reino do sul, porém a casa de Davi é preservada em pleno cativeiro babilônico, para posteriormente voltar para Jerusalém, que seria reerguida 70 anos depois. Você lê isso lá em 2 Reis, capítulo 25, versículos 27 até o versículo 30. Chegamos ao nosso terceiro tópico: Jerusalém é cercada e levada cativa. Primeiro subtópico: a destruição da cidade santa e do templo. Segundo, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Terceiro, a esperança profetizada. Mesmo vendo Israel em 722 a.C. sendo destruída pelo Império Assírio, o povo de Judá, o povo das duas tribos ao sul, Judá e Benjamim, o reino do sul, não se converteu. Tiveram alguns lampejos, tiveram algumas reformas religiosas muito importantes ali, mas na grande maioria das vezes voltava-se contra o seu Deus. Dava as costas para o seu Deus. E agora chegou o momento do acerto de contas de Deus para com o seu povo de Judá. A primeira invasão babilônica acontece em 605 a.C. São levados os utensílios sagrados do templo e é deportado um seleto grupo de jovens escolhidos, dentre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Dentre os príncipes e nobres, esses jovens são levados para a corte babilônica. O Império Babilônico crescia tão rapidamente que não dispunha de número suficiente de babilônicos cultos para a cúpula governamental. Então, como nós já falamos aqui, jovens de outras nacionalidades, cultos, belos, de boa aparência, nobres, são levados para estarem ali na corte. Em 597 a.C. acontece a segunda invasão. São levados 10.000 cativos e Ezequiel é um dos deportados. São levados todos os tesouros da casa de Deus. O templo é saqueado. São levados todos os tesouros da casa do rei. A casa do rei é saqueada. Transportados carpinteiros e ferreiros, conforme nós já falamos aqui. Somente os mais pobres ficam na terra. O rei Joaquim também é levado cativo. Em 586 acontece a terceira e última invasão, tomada de Jerusalém. Os filhos do rei Zedequias foram degolados na sua frente, na frente do pai. Nabucodonosor vaza os olhos de Zedequias. Através de seus soldados ali, ele empreende essa triste derrota, essa miséria imposta ao rei. E Zedequias morre na prisão. E agora, não só os mais pobres, mas os miseráveis, somente os miseráveis ficariam na terra. Está lá em Jeremias, capítulo 52, versículo 16. Alguns dos cativos levados para a Babilônia durante a terceira invasão. Ageu. As razões pelas quais Deus enviou o seu povo para o cativeiro. Nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 15 ao versículo 21. Como o povo não deu atenção aos profetas e se negou a voltar atrás em seus pecados, Deus vaticina 70 anos eles ficariam longe de sua terra natal, sendo escravos em terra estranha. E assim foi-se a glória de Judá. Foi-se a glória
do povo de Deus. 70 anos o povo fica no cativeiro, mas o povo aprende. Foi um remédio amargo, mas depois do cativeiro, nunca mais o povo de Deus deu lugar à idolatria. Nunca mais. Foi um remédio amargo, mas eficaz. Depois da volta, que 70 anos depois, eles vão voltar. E nós temos aqui uma playlist da volta do povo, a reconstrução de Judá, a reconstrução de Jerusalém, a volta do povo do cativeiro babilônico. Está aqui, esta playlist, eu convido você para assistir. É muito interessante. É muito interessante você acompanhar o desenrolar dessa história. Lembrando que a distância de Judá para a Babilônia era de cerca de 1.600 quilômetros. E essa distância era percorrida a pé pelos prisioneiros. Por isso, aqueles mais miseráveis, que não venceriam o trajeto, ficaram ali em Jerusalém, naquela terra arrasada. E como nós já dissemos, Jeremias fica ali também por opção própria, porque ele decidiu assim. Em meio à caminhada para a Babilônia, eles paravam em alguns momentos para descansarem da jornada e eram zombados pelos seus conquistadores. E assim, o povo vai para uma terra estranha. E lá nessa terra estranha, o povo não é abandonado por Deus. Deus continua lá, cuidando do seu povo. Por incrível que pareça, Deus lá na Babilônia continua cuidando do seu povo. Deus não dá as costas para o seu povo. Deus continua protegendo e guardando o seu povo até eles saírem depois de 70 anos e voltarem para a sua terra. Você acompanha na nossa playlist sobre isso, que nós trabalhamos sobre a volta do povo para Judá. Chegamos ao final de mais um trimestre. Foi maravilhoso esse trimestre. Preciosas lições, precioso aprendizado. Nós aqui aprendemos muito através dos reinos de Israel, através dos reinos de Judá, através dos profetas que estiveram ali no norte, através dos profetas que estiveram no sul, através dos reis que estiveram ali no norte, através dos reis que trabalharam ali no sul. Foi muito bom, foi excelente. Pastor Clayton está de parabéns por ter escrito esta revista e você, muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado a você que compartilhou nosso vídeo, muito obrigado a você que publicou nas suas redes sociais o nosso vídeo, muito obrigado a você que acompanhou a nossa estreia do canal toda quarta-feira, a estreia do vídeo da semana. Foi maravilhoso estar com você aqui durante esses 3 meses, foi muito bom, foi muito salutar, foi muito gostoso trabalhar aqui para o reino de Deus, tendo a sua companhia. E vamos juntos, vamos agora para o 4º trimestre, vamos encerrar 2021 com chave de ouro, vamos falar sobre o apóstolo Paulo, vamos falar sobre o apóstolo dos gentios. E já na próxima semana nós já iniciamos aqui a nossa jornada pelo 4º trimestre. Deus abençoe você, muito obrigado, continua conosco, continua nos assistindo, continua prestigiando o canal Ensine Palestra e nós estamos juntos aqui para o prol da obra de Deus, para trabalhar para o reino. Com a sua ajuda, nós estamos aqui trabalhando para o reino do Senhor. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.